igreja com a paz de Jesus, amém? Louvado e agradecido seja o nome do Senhor por mais uma oportunidade que Deus nos dá na sua presença. E eu, sinceramente, acho que é um motivo de uma alegria muito grande ter o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo entre nós. Uma das nossas Bíblias do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 7, é uma passagem clássica, muito gloriosa, em que ela retrata um ensinamento de muita profundidade para as nossas vidas. Eu vou ler do verso 11 até o verso 16. Capítulo 7, 11 até o 16. Diz assim a palavra de Deus. E aconteceu pouco depois, e ele a cidade chamada Naim. E com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eles que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ele ia uma grande multidão da cidade, com ela. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam. E disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Repita comigo, por favor. Um grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo. E Deus visitou o seu povo. Amém. Beleza. Nós sabemos que, da parte de Deus, é necessário que todos nós venhamos a compreender todos os detalhes do existencial humano. É dever de todo homem compreender os detalhes espirituais, principalmente os lavados e remidos em Cristo Jesus. Quando eu falo compreender, eu quero dizer que nós vamos ter a real configuração de uma vida quando nós precisamos entender todos os detalhes e que não são difíceis de serem entendidos. Quando nós olhamos para a pessoa de Deus, nós devemos entender que é alguém maior do que tudo e do que todos nós podemos ser. Então nós elevamos a Deus, a pessoa suprema, sublime, soberano, onipotente, onisciente. Nós elevamos ele nas alturas mais possíveis e impossíveis dos nossos pensamentos. Então nós dizemos que temos um Deus. E quando nós temos uma vida humana, o que deve ser compreendido entre nós, que Deus é uma pessoa muito justa, Deus é uma pessoa muito perfeita. E às vezes nós fazemos muitas perguntas quando a casa espiritual está desarrumada. Ela começa a buscar justificativa para isso ou aquilo. Mas quando nós começamos a entrar no processo de examinar a cada detalhe, a construção da nossa vida espiritual, a situação muda por completo. E hoje nós observamos que um detalhe muito importante, fundamental, que foi falado pela irmã Rosângela e confirmado pelo presbítero Douglas, e é um dos detalhes que eu mais corrijo na minha vida, e a correção da rota é fundamental, porque quando você entende que você não tem fé, você entende que o teu processo está todo anulado, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, uma das coisas que você deve entender na sua vida é corrigir cada momento, cada degrau da vida espiritual que Deus te dá. Bom, então eu preciso corrigir a minha fé, que é o processo inicial, básico. E se eu não conseguir corrigir, eu não consigo avançar nos demais processos, porque os demais ficam invalidados. Por quê? Porque eu não acredito nas outras coisas. É claro que há algo básico, que é a fé, eu não vou avançar. Então é muito interessante quando você tem uma vida espiritual, que você comece a fazer o uso de um entendimento de uma pessoa que foi chamada por Deus, mas que entende claramente: bom, eu tenho fé, eu prossigo, mas eu não tenho, paro e vou corrigir, até que então Deus possa me dar a fé. Porque a Bíblia diz que a fé vem de Deus, aquele que não tem, pede a Deus que lhe dê. Em cada meditação que nós fazemos acerca da pessoa de Jesus Cristo, devemos entender cada vez mais que é uma ciência muito profunda, é uma ciência muito eficaz, é uma ciência infalível quando você crê no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por que eu digo isso, irmão? Porque a minha alegria em Deus está em homenagear a Deus, glorificar e engrandecer, mas não como algo romântico, não, muito pelo contrário. Eu sou muito devedor a Deus, porque sei que em todo propósito que nós olhamos para Deus, de uma forma a engrandecer a Deus, glorificar, que não seja uma coisa romântica, que não seja algo da carne, mas você começa a entender: bom, Ele é realmente infindável, Ele é realmente magnífico, eterno.
Isso faz todo sentido para você compreender a vida, como eu falei no início. Se eu olho para um assunto e vejo que aquele assunto ele deve prosperar, porque ele está devidamente encaixado, ponto sobre ponto, então eu avanço. Quando nós olhamos para Deus, nós devemos entender cada ponto da nossa vida espiritual. Então, se eu tenho sopro de vida de Deus, e eu olho as Escrituras, divido inúmeros ensinamentos, eu tenho sopro de vida, mas eu não tenho a vida. E para alguém pode ser difícil, mas como assim, pastor? Eu tenho sopro de vida, mas não tenho a vida. Quando você olha para um processo espiritual, cada degrau tem outro degrau. Eu tenho sopro de vida, mas eu não tenho a vida. E quando é que eu vou entender isso? Porque a Bíblia mostra bem claramente que a vida é a pessoa ter a devida obediência na Escritura Sagrada que fala a respeito de Cristo Jesus. Quando o homem não tem obediência a Deus, em Cristo Jesus, ele não tem vida. Ele tem sopro de vida, mas não tem vida. E quando isso fica claro entre nós começamos a ver que Deus monta e desmonta todo o processo espiritual na nossa mente, nas nossas corações, considerando o nosso cognitivo, porque somos mais semelhança de Deus, Ele vai nos dar coisas maiores. Então eu entendo, bom, sobre vida, irmã Eliette, não significa vida, porque inúmeras vezes foi ensinado aqui que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Bom, se Jesus Cristo não está na vida do homem, não há obediência, então não há vida, há sopro de vida. E quando nós olhamos a palavra de Deus, nós começamos a ver o conflito resolvido de uma forma muito clara pela pessoa de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo diz na sua palavra, eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia! Ele está dizendo, eu sou a ressurreição. Eu tiro a pessoa do estado de morte. Aleluia! E coloco vida. Então eu sou acima dos limites humanos. E quando você olha para você, ou eu olho para mim, bom, se eu perder a minha vida, acabou, porque eu não posso fazer nada, eu não tenho domínio sobre a minha vida. Porque ainda que Deus me deu o sopro de vida, eu preciso da vida. Então eu nasci com sopro, nasci, mas daí, você precisa do sopro, você precisa da vida que está em Cristo. Mas se eu obedece a Cristo, você consegue entender o que é vida? Então eu penso que vida é eu trabalhar, eu acordar. Não, vida não é isso. Vida é a parte maior, melhor, que Deus tem para todos nós. Uma certa ocasião, o presbítero Douglas pregou sobre que nós devemos de comer o melhor da vida. Quando alguém vai comer o melhor da vida, você vai fazer um entendimento claramente exposto. Bom, o melhor da vida, mas não é o sopro de vida que vai comer o melhor da vida, é aquele que tem a Cristo Jesus e possui a vida. Aleluia. Quando você começa a entrar e ver a diferença de tudo estabelecido por Deus, você vê uma realidade que ele diz a sua ressurreição e a vida. Então a vida não começa nos esforços humanos, a vida começa em Cristo. Porque quando você tem seus esforços humanos, significa que você possa estar no sopro da vida. A vida não começou em você, a vida começa em Cristo Jesus. E quando você começa a entender, bom, então quer dizer, pastor, que a humanidade toda tem o quê? O sopro de vida. E o sopro de vida não significa vida. E o que fica claro? Romanos 3, 23. Porque todos os pecados destituídos foram da graça de Deus. Se foram destituídos, eles não têm a vida. E quando nós olhamos a palavra de Deus, nós começamos a ver que é muito mais profundo a realidade de que nós olhamos para Deus em Cristo Jesus e vemos, bom, Ele é a ressurreição e Ele é a própria vida. E por que isso é bom nós termos esse devido controle? Porque em muitas ocasiões você olha para uma pessoa e diz, ela está viva. Mas aí você já está avançado num nível espiritual que você deve entender, você não é que você esteja julgando, estou vendo. Ela não está viva, ela está morta. Ela tem sopro de vida, mas ela não tem vida. E Deus começa então a ampliar e trazer prateleiras e mais prateleiras de entendimento, para que nós possamos entender que nós temos o sopro de vida, mas não o domínio da vida. E quando você olha para Cristo Jesus, você vai falar, irmã Kelly, mas então essa pessoa é a maior pessoa que já existiu no mundo. Por quê? Porque Ele é a ressurreição e Ele é a vida. E muitas das coisas não dão certo na nossa vida, por quê? Porque você vê alguém respirando, você fala assim, bom, com toda a tristeza, você diz, não, ele está vivo. Mas lá no fundo do teu coração, quando você vê alguém que não tem a Cristo, você
Você vai falar silenciosamente no teu coração: tem sopro de vida, mas não tem vida. Quando você for no trabalho, fazer um trabalho na casa de uma pessoa, você vai orar a mãe, o pai, o filho, todos. Quando você começa a ver o comportamento deles, você fala: aqui não tem vida, porque eles têm sopro. Mas por que, pastor, não tem vida? Porque não tem conserto com Deus. Onde não tem conserto com Deus, não há vida. É verdade. E aonde é que nós chegamos a essa conclusão? Nós olhamos e começamos a ver que nós somos limitados. A qualquer momento, irmã Flávia, qualquer coisa que nós acabou. Todos os dias nós vemos o encerramento de muitos processos de pessoas sobre a terra. Pessoas com 20 anos e acabou. Moças com 30, 40 e acabou o processo. Então você começa a ver que o homem, ele é limitado. Ele chega a um momento em que Deus diz pro sopro: acabou. Agora, se a pessoa tem vida em Cristo, ela não acaba. Por que ela não acaba? Porque Deus, Ele nos traz o entendimento de que quando você olha para Cristo, você está olhando para Deus. Porque quando você vê Cristo, você vê o próprio Deus, que é a vida em Cristo Jesus. E aí eu entendo claramente porque eu preciso fazer com que a igreja, pelo Espírito de Deus, entenda que a igreja precisa priorizar a vida. Aleluia! Parece uma coisa óbvia, mas você precisa priorizar a vida. É óbvio, mas mais de 120% das pessoas do mundo não priorizam a vida. Elas estão no meio de uma miscelânea de coisas transitórias, temporais, e fica claro que não há o priorizar da vida. Prioriza-se aquilo que é conveniente. E quando o apóstolo Paulo diz: se vós seguir as obras da carne, morrereis, ele está dizendo o seguinte: bom, a sua prioridade deve ser a vida. E quando você começa a entender o que é a vida, você começa a ver que Jesus Cristo prioriza a vida o tempo todo. Aleluia! E nós que somos imagem e semelhança de Deus, devemos colocar em primeiro lugar que Jesus Cristo, ele é o ponto de encontro com a vida. Se você não for a Cristo, você não tem vida, nem eu tenho vida. Aleluia! A pastora me explica melhor a realidade de algo que é intangível aos meus olhos, mas eu consigo ver claramente quando Deus, através de Cristo Jesus, nos mostra pela palavra a vida. E eu vou separar então, diante daquilo que Deus me deu, para que eu falasse para os irmãos a mensagem dessa noite. Aleluia! A Bíblia diz assim bem claramente: aconteceu pouco depois, e ele à cidade de Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos, de uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, eles levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era uma viúva, e com ela e uma grande multidão da cidade. O escritor Lucas fez questão de colocar uma qualificação nessa mulher, que é uma mulher viúva. Então ela está qualificada que ela é uma mulher viúva, ou seja, ela não tem marido. Naturalmente já vem de um impacto emocional, porque ela tem um filho único e não tem marido. Meu Deus! E a Bíblia mostra claramente que essa mulher, em momento em que ela não esperava, ela perdeu o seu único filho. E a Bíblia mostra que havia pessoas fazendo como que um espírito de fraternidade, de condolências a ela. Uma grande multidão se formou diante daquele cortejo fúnebre. E todas as pessoas vão fazendo como que um apoio àquela mulher viúva, porque ela perdeu o seu único filho. Nós observamos aqui que o escritor fala de uma grande multidão, ou seja, pessoas que estavam ali para talvez melhorar a situação em que os homens não têm como melhorar ou fazer coisa alguma, então se juntam como se estivessem dando um grande abraço, trazendo uma grande fraternidade, trazendo um grande apoio àquela mulher viúva. Meu Deus! Mas o que eu quero dizer é que houve um momento em que Jesus confrontou-se com aquele cortejo. Então Jesus veio em direção à vida. Jesus Cristo, ele é a própria vida. Aleluia! Naquele cortejo, ele está indo em direção à morte. Porque aquele jovem já estava morto. Então eles iam cruzar. E o cruzamento aponta o quê? O cortejo está indo em direção à morte. Aquela mulher está abalada, a mãe do menino. Ela está abalada de forma emocional. Ela está erguida de forma espiritual.
E também teve prejuízos financeiros, porque para sepultar alguém, você gasta alguma coisa. 3 coisas mostram claramente que aquela mulher está desconfortável. Mas o que mais é surpreendente é que ela não abre a boca e nunca pediu nada a Deus. Mas Jesus vai até ela e vê que ela está chorando. Mas ele não está querendo consolar aquela mulher. Ele está querendo interromper o processo que está acima da capacidade humana daquela mulher e de todos que ali estão. Existem muitas coisas entre nós que estão acima da tua capacidade humana ou da minha capacidade. E nós temos uma saída muito clara, nós temos uma saída muito evidente. Eu disse que a igreja precisa priorizar a vida. E quando Jesus chega diante dessa mulher, a viúva de Naim, a cidade de Naim, Jesus vai, diz para ela não chorar, ele não se alonga e diz, não chores. E o que nós vemos é o seguinte: o caixão está aberto, os homens estão levando o caixão, e aí Jesus vai, chega, coloca a mão sobre o defunto. O garoto está morto. O que se estabeleceu ali? A morte. Quem é que pode reverter um assunto como a morte? Ninguém. Nunca existiu, nem nunca vai existir um homem na terra que possa dar um atestado de ressurreição. Meu Deus. E muito menos um atestado de vida. Não existe possibilidade. Porque nós sabemos que o que está ocorrendo aqui é algo que está acima da capacidade humana. E na tua vida existem muitas coisas, como na minha vida, acima da minha capacidade humana. Então eu recorro o quê? Eu recorro o que está acima da minha capacidade humana. Eu tenho que recorrer a Deus. Essa mulher não recorreu a Deus. Deus foi até ela. Porque a palavra de Deus mostra que em nenhum momento essa mulher pediu coisa alguma. Mas Jesus Cristo olhou para ela e pela onisciência de Deus que havia guiar sobre ele vai até o menino e diz: jovem, eu te digo, levanta-te. Então o que nós vemos? Aleluia. Nós estamos diante de um morto. Aleluia. E um morto não tem controle sobre ele. O morto não tem controle sobre ele. Espiritualmente, nós devemos entender que Jesus Cristo, ele está muito acima da capacidade que nós possamos até mesmo pensar, ou imaginar, fazer ou realizar. Eu quero dizer aos seus irmãos que quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós olhamos e vemos uma ciência muito clara, uma ciência muito objetiva da parte de Deus, e que nós começamos a ver o porquê que nós devemos priorizar a vida. Ah, pastor, todos nós, não, entenda, não confunda você querer desembaraçar a tua vida financeira, conjugal, emocional, sentimental. Isso é uma coisa. Todos os homens fazem isso na terra. Todos os homens trabalham, todos os homens procuram a sua sobrevivência, procuram dar atenção à família, aos filhos, tudo que aquilo que está ao redor deles. Mas e aí? Isso não é vida. Isso é o desembaraço que todo homem tem direito na terra de fazer, para mais ou para menos. Até porque Deus deixa você empilhar castelo sobre castelo. Porque a Bíblia diz que vai o homem ganhar o mundo inteiro. Bom, Deus está dizendo que ganhou o mundo inteiro para perder a sua alma. Então, quando nós olhamos o nosso existencial humano, nós precisamos ver que, bom, em qualquer momento tudo pode desmoronar. Por quê? Porque o existencial humano é uma obra muito perigosa. Porque você vive sem Cristo. Você tem que entender que eu preciso não ter Cristo nos meus lábios, que a coisa mais comum que tem na terra é as pessoas falarem de Deus, então ele está nos lábios. Mas daí, ele precisa estar presente na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Porque quando Deus está presente na sua vida, irmãos, é outra situação. Aleluia. É bem diferente. Aleluia. O que Deus quer nos mostrar, através dessa palavra, que assim como o mundo vai em direção ao pecado, assim esse cortejo fúnebre estava indo em direção à própria morte. Então o mundo está indo em direção a quê? À própria morte. Porque eles vão em direção à satisfação própria, daquilo que querem. Então eles não vão em direção à própria vida, eles estão em direção à morte. Mas por quê? Porque o sopro de vida não significa vida. A vida está em Cristo Jesus. Porque quando essa moça, a mãe do rapaz, estava decidida a sepultar esse menino, ela estava dizendo no coração dela, falando assim: Senhor, acabou. Eu não tinha marido, agora eu não tenho filho. A esperança que tinha na vida do meu filho, eu estou indo sepultar no cemitério. E o emocional de alegria que eu tive quando essa criança nasceu,
viveu, mas agora ela morreu. Quando nós olhamos para Deus, nós devemos entender o seguinte: fica claro que nenhum de nós tem controle sobre a própria vida, nenhum. Mas alguém diz, mas eu tenho sopro de vida, irmã Kelly, irmão. Eu te respeito, você tem um sopro de vida. Mas sopro de vida não significa vida. Porque o que adianta? Muitos morreram com sopro. E quando às vezes o presbítero pegou aquele que morre sem Cristo, ele ressuscita sem Cristo. Então ele não tinha vida, ele morreu com sopro de vida, mas não tinha vida. E quando é que entra a vida? Oh, aleluia. Quando nós olhamos para Deus, Aleluia. nós devemos entender claramente que o Espírito Santo de Deus, ele faz uma obra para que seja compilada sobre a nossa mente, sobre os nossos corações, o entendimento do que deve ser a prioridade da nossa vida. O que é a prioridade? Eu colocar em primeiro lugar e ver, bom, de onde que flui todo acerto, Aleluia. maiormente colocado por Deus na minha vida. Onde que flui? Eu começo a acertar em Deus, eu começo a ter resultados em Deus, eu começo a ver que tudo vai para o lugar. Aonde? Quando eu começo a entender o que é a vida. Aleluia. Quando você olha para a obra de Deus, Deus está dizendo para todo mundo de uma forma muito clara, para todos. Você não precisa passar por isso, moça. Você não precisa passar por isso, rapaz. Mas por que as pessoas passam por situações drásticas, difíceis de serem administradas, controladas e difíceis de serem resolvidas? Eu acabei de dizer que parece incrível, parece um absurdo você dizer assim, mas pastor, mas como se explica isso? Eu tenho sopro de vida e tenho, sem custo algum, a própria vida que está em Cristo. Mas ocorre que eu não quero a Cristo do jeito que Ele é. Eu quero a Cristo do jeito que me convém. Então eu não tenho a Cristo, eu tenho o sopro, mas não tenho a vida. É bem verdade que Deus diz na sua palavra que Deus é poderoso para terminar a boa obra que Ele começou. Mas nós, quando estamos na casa de Deus, nós devemos fazer várias perguntas para nós próprios em nossos fóruns íntimos, espirituais, em casa, no seu quarto, na sua sala. Por quê? Porque você, indo a julgamento pela sua própria consciência que você tem, você vai ver se você tem vida ou se você não tem. Mas como é, pastor, que se estabelece a vida realmente, como o senhor está falando? A palavra de Deus está dizendo assim, João 15:10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, eu permaneço no seu amor. Vou repetir de novo. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e permaneço no seu amor. O que é a vida? A vida é você entender que a sobriedade da vida, ela está em você obedecer e guardar a palavra de Deus. Quando você não guarda, você não tem a vida. Porque sobrevive. Mas você não pode chegar para Deus, Deus não tem a vida. Não, você não tem. Você tem que guardar. Porque Deus está dizendo, assim como você tem que guardar a palavra, que ela se converte na própria vida, eu também. Jesus está dizendo que Ele também guarda os mandamentos do Pai dele. E onde é que isso entra na nossa vida? Porque quando você guarda alguma coisa, Jesus não está presente no meu quarto, andando para lá e para cá, na minha sala. Ele pode estar presente, mas eu não estou vendo. Mas eu não vejo com meus olhos. Eu consigo sentir Jesus na minha alma. Aleluia. Então eu não preciso ver a imagem de Jesus. Eu sei que Ele existe, é real. Ele é o Filho de Deus. Ele já me deu demonstrações inúmeras Aleluia. de que Ele é onipresente. E aí eu começo a fazer uso da realidade que Ele me mostra. Claramente, creio que mostra a todos. Mas nem todos querem entender que onde é que é o sucesso? O sucesso é guardar a palavra de Deus. Aleluia. Então, para muita gente, deve ser até um pouco complicado tudo isso. Eu confesso aos irmãos que determinadas coisas são até difíceis para eu explicar e algumas coisas difíceis para eu entender. Quando você tem uma relação divina com Deus, você deve entender que Deus é uma pessoa perfeita. E se tem alguém que está sendo penalizado, se tem alguém que está sendo agredido, se tem alguém que está sendo afetado, irmãos, o reino de Deus, ele é perfeito. Aleluia. Então Jesus está dizendo aqui, Aleluia. João 14:15, se alguém me ama, vou repetir de novo, presta atenção aqui, por favor. Se alguém me ama,
A pessoa que ama a Deus, ele guardará a minha palavra. Você me ama? Amo, então você vai ter que guardar a minha palavra. Aleluia. E por que isso é importante? Porque ele diz que quando o homem guarda a palavra dele, o meu Pai o amará. Aleluia. E viremos para ele e faremos morada nele. Aleluia. O que você ganha entendendo que você tem que priorizar a vida? A vida são os mandamentos de Deus. E quando você não prioriza, você não tem vida. Você tem uma sobrevivência, às vezes louca, difícil, e você pergunta a si mesmo, mas por que eu tenho tanto problema? Ele está dizendo que aquele que guarda a sua palavra ama ele. Então eu preciso que Deus me ame. Mas qual é a razão, irmãos? Porque se Deus não me amar, eu não tenho vida. Meu Deus. Aleluia. Você entendeu? Se Deus não te amar ou não me amar, eu não tenho vida. Por quê? Amar Ele só teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, força, entendeu? Por que eu tenho que amar? Porque Ele é a fonte da vida. Aleluia. E se Ele não me amar, eu não tenho vida. E aí eu começo a ver claramente que Deus, através das suas palavras, Ele é o alimento espiritual fundamental da minha vida. Aleluia. Ontem, quando eu fui dormir, eu fiz muitas horas de oração ontem. E o Espírito Onipotente de Deus, Criador dos céus e da terra, me visitou pela madrugada e eu tive uma visão muito grande. E eu vi uma estrada gigantesca, que ela não era horizontal, não era 15 nem 20 graus. E eu olhei rapidamente, a visão foi rápida. Aquela estrada ninguém sobe, se não ajudado por Deus. Eram quilômetros, e eu olhava e depois eu vi que ela fazia uma inclinação. Eu falei, essa estrada não é da terra, é do céu. Eu lembrei do meu pastor, que ele sempre dizia para mim, então, pode ir adiante que Deus me mostrava uma estrada aberta. E não foram muitas vezes que eu tive visões da parte de Deus, do eterno Criador do céu e da terra, com estrada. Então eu vi uma estrada muito longa, e ela tem uma inclinação que não é para que eu suba sozinho, porque eu não vou aguentar subir uma estrada daquela. Deus não descreveu uma palavra sequer, mas a imagem que Deus mostra, ela já fala por si só. É uma estrada, é um caminho. Não era larga a estrada era de 2 vias e era estreita. Então o que eu faço? A partir do momento que eu tenho uma comunhão com Deus, eu começo a gostar da ciência de Deus. Então eu começo a gostar de aprender. A coisa melhor que tem é você colocar a pessoa, Jesus Cristo no seu coração e começar a entender. Eu tenho que aprender. E aí eu deixei de hoje, pela infinita misericórdia de Deus, talvez próximo um pouquinho mais ou menos, com certeza até mais. Eu orei no mínimo hoje umas 5 horas de oração. Eu não estou falando para engrandecer, eu estou querendo mostrar para você o seguinte: eu procuro a vida. Aleluia. Se eu procuro a vida, eu não vou cansar da vida, eu tenho que cansar da morte. Eu já fui alertado que se eu seguir os caminhos da minha carne, eu vou morrer. Eu começo a me preocupar com isso, com aquilo, estudo, faço isso, faço aquilo, está aí Deus. Então, pastor, Deus fez o balanço do seu dia. Você andou muito mais em direção, um exemplo, né? Em direção à morte, do que propriamente em direção à vida. Aí a pessoa me fala uma série de problemas. Bom, irmão, isso aí é real. Por quê? Porque andar em direção à morte é você não priorizar a vida. Olha, se eu quero saber de um tema, se eu quero saber de um assunto, o que eu faço sobre aquele assunto? Eu coloco prioridade naquele assunto. E eu coloco prioridade. Então, se a vida é prioridade para mim, eu começo a andar em direção a obedecer a palavra de Deus. O próprio Jesus Cristo diz que as palavras de Deus, né, em Cristo, João 6, verso 63, João 6, verso 63 diz: as suas palavras são espírito e vida. Por que isso é importante? Porque eu preciso que alguém se materialize na minha vida. Deus vem em espírito, o Cristo vem, Aleluia. ele se materializa. Glórias a Deus. Então ele está dizendo, eu não sou só vida, eu sou espírito e vida. Então, Aleluia. eu me lembro claramente que uma das pregações que o presbítero fez, eu estava lá sentado e ainda não tinha ocorrido a resposta do salão. E eu vi nitidamente o anjo, onde o presbítero ia para lá, ele ia para cá, e ele vinha assim como quem diz, estou protegendo ele. Aleluia.
São coisas de Deus. Vinha pra cá, onde vinha. Eu não tinha resolvido o assunto do salão e Deus falou para mim assim: não fica preocupado. Por quê? Aleluia. Eu converso muito com Deus, eu tenho bastante intimidade. Aleluia. E Ele falou claramente para mim: esse assunto já está resolvido. Glória a Deus. Aleluia. Naquela pregação, Deus falou para mim: já está resolvido. Aleluia. A mãe Kelly passou perto de mim aqui, depois do culto. Até falei para ela, mas não abriu o assunto. Mas quero ter certeza de uma coisa: Deus não vai nos deixar sem lugar para fazer o culto. Você tem que fazer na garagem, na sala, qualquer lugar. Eu tinha essa convicção de que eu ia conseguir, não sabia no que tempo. Aleluia. E naquele dia, quando eu saí daqui, até falei para o presbítero uma relação que Deus me deu para ele. Eu saí muito feliz porque o que eu quero dizer para os irmãos? Por que você deve entender o que eu estou falando? A vida é o melhor que você tem na terra, a vida. Aleluia. Porque quando eu falei para a irmã Kelly, Deus já tinha bradado no meu coração e falou assim: esse assunto está resolvido, não se preocupe, não tem. Mas então, quando eu estava sentado ali, esse assunto não tinha sido resolvido. E o tempo está chegando, eu não toco no assunto, mas não deixo de orar nunca, todos os dias, por esse assunto. Onde eu quero chegar, irmão? Quando você entender o porquê que é fundamental você priorizar a vida. Porque você sabe que você tem uma natureza e você está cercado e você é assediado pela própria morte. Você começa a se ocupar em coisas que não tem nada a ver com a vida. Verdade. E quando você então começa a entender a viúva de Naim, houve um encontro da morte com a vida. Glória a Eu Deus. não tenho como resolver os meus problemas se eu não entender que é muito mais fácil para mim eu acordar 2 horas da manhã, tenho um problema, e vou orar até não sei que horas. Mas eu não oro como se alguém tivesse botado um cabelo. Não. Eu sei que fui vida. Aleluia. Então se eu ficar 1 hora, 2 horas, 3 horas, para mim é muito melhor. Você está em direção o quê? Qual é a sua convicção? Eu estou em direção à vida. Glória a Deus. Porque a vida vem de Cristo. E se eu tenho um problema que Cristo sabe que esse problema é inerente a uma realidade do mundo espiritual de Deus, é claro que Ele vai me ajudar. Aleluia. E onde é que eu me sinto bem? 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Alguém vai dizer: mas pastor, tu vai aguentar. Irmãos, eu tenho experiência, não para minha exaltação. Eu comecei a orar 8 horas da manhã, acabei 10 horas da noite. Mas você vai dizer assim: mas peraí. Irmãos, quando você tem convicção, o reino de Deus do céu se abre. Aleluia. Se me dia do julgamento, Deus chegar para mim e falar: então, você sabe quantas visões você teve? Senhor, pode passar, eu não sei de cabeça, mas foram muitas. Você sabe quantos arrebatamentos você teve no céu, Senhor? Eu acredito que no mínimo, acho que uns 4, 5. Mas meu julgamento, eu não sei, é uma coisa normal, eu estar procurando a vida, eu estou procurando a vida, a prioridade é a vida, não é? É que eu não tenho outra coisa para fazer, tem muitas coisas para você fazer, você nem imagina. Eu leio, estudo horas e horas um assunto, eu estudo sobre carro elétrico, eu estudo sobre mercado financeiro, eu estudo sobre Deus, eu estudo sobre oração, eu estudo sobre teologia, eu estudo todo o tempo. Por quê? Mas o que é o centro? O centro é a vida. Aleluia. Glórias a E por que Deus. isso é importante você entender? Aleluia. A igreja precisa saber qual é a causa dos problemas quando alguém faz uma reunião numa empresa. Qual é a causa? O produto primeiro foi lançado, funcionou 1 ano, 2 anos, caiu para 3º lugar. Nós vamos estudar a causa. Temos que fazer novos produtos, temos que diminuir o custo, temos que diminuir a máquina, vamos fazer o quê? Manda as pessoas embora, diminuir a tributação, coloca esse produto, relança, faz alguma coisa. Então você vai achar a ordem de tudo aquilo que está no negócio. Faz-se uma reunião por 6 meses, 6 meses, 1 ano, até colocar a coisa, a casa no lugar. Espiritualmente, você tem que entender que é muito mais fácil. Não é algo da minha palavra humana. É muito mais fácil perseverar em direção à vida. É muito mais fácil. Aleluia. Mas e aí, pastor? Perseverar em direção à vida é olhar para Cristo Jesus e entender que os ensinamentos sublimes, doutrinários de Cristo, eles são a própria vida. Aleluia. Onde é que me acerta, irmã Flávia? Me obedecer a Deus. Começa a se ajustar com Deus. Começa a entender que você tem muito, e eu também, muito, mas muito, muito. Por quê? Porque a vida é algo sublime, não é sopro de vida. Porque quando você olha alguém, você fala: poxa, mas ele faz menos do que eu, amigo. Ele tem só um sopro. Jesus está dizendo que você vai comer o melhor dessa terra. E diante de Deus, nessa noite, nós vemos que a viúva de Naim,
Ela recebeu a conexão com o divino, ou seja, com a raiz da própria vida. O filho dela estava morto. Mas quando ele disse, jovem, a ti te digo, levanta-te, ele recebeu a própria vida. Glórias a Deus. E hoje na tua casa talvez você diga assim, mas irmão Eduardo, eu estou meio que embaraçado, não estou conseguindo orar. Irmão, toma certo, por quê? A base foi o que o presbítero me mandou, a irmã Rosana falar. Você não acredita? Se você acredita em Deus, irmão, você vai acreditar em Deus. Mas se você não acredita, você continua do mesmo jeito, sem orar, sem ler a Bíblia. Por quê? Porque você não acredita. Por você não acreditar, tudo se embaraça. Peraí, pastor, por que Deus abençoa um? Não, você está errado. Deus não é injusto. Deus nos mostra o quê? Que a vida é quando você abre a Escritura e você tem entendimento da Escritura. A irmã Ana cantou louvor e deu um testemunho. Quando eu coloquei a mão na cabeça dela, o Espírito Santo de Deus falou comigo claramente numa revelação. Ela vai dormir. Eu falo para ela do testemunho. Glórias a Deus. Eu falei só para ela que ela ia dormir. Eu falei para ela dar testemunho. Mas a revelação é que ela dormiu, ela estava sem dormir, mas como se afirma isso? Bom, se Deus me revela que uma criança vai nascer um macho, eu digo, Senhor, vou entregar, então é macho. Eu entrego como macho. E já fiz várias vezes isso. Aleluia. Não sou eu que faço nada. É um compromisso que eu tenho com a vida. Quando a pessoa não tem compromisso com a vida, ela acha tudo um absurdo. Por quê? Porque a minha limitação é o meu sopro de vida. Mas onde é que começa a atuação de Deus, maiormente em coisas que são acima da minha vida? Começa em Cristo. Aleluia. Então eu tenho obediência a Cristo? Legal. Eu oro, eu jejuo, eu obedeço e faço questão de olhar a Escritura. O que ele está mandando, irmãos? Ele está dizendo, e se nós somos filhos de Deus, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Aleluia. Hoje à noite você sai daqui entendendo por quê? Você não tem motivo nenhum. Já não está chorando e está baixo pelos cantinhos. Pastor, mas qual é a realidade da minha vida? A realidade da nossa vida é o seguinte, irmãos. Eu já tenho 64 anos. E vejo claramente que Deus está dizendo, olha, acelera, porque eu te dei 64 até agora. Mas eu não te dei 64 para você fazer o que você quer. Eu te dei 64 para você pontuar lá no céu. Glórias a Deus. Muito tempo eu não pontuei, eu fiquei em pecado. Então o que Deus me fala assim, escrevi uma palavra, acelera. Por quê? Porque lá no céu tem galardão. Aleluia. Lá no céu tem recompensa. Glórias a Deus. Então possa ser que o meu desejo não seja atendido. Então eu tenho desejo de morar perto do palácio de Deus. É o desejo do meu homem. Falou, Senhor, eu quero morar bem perto. Eu quero ter uma residência perto do palácio de Deus. Mas eu não sei qual é o crivo, não sei qual é o crivo. Mas uma coisa eu sei. Eu busco a vida em Cristo. Aleluia. Se alguém disser para mim, mas o que é mais importante você dormir, olha, eu sou uma pessoa que não tem liberdade para trabalhar, para fazer minhas coisas. Tenho um problema seríssimo. O que eu faço? Eu vou orar sábado até 2 horas da tarde. Mas peraí, para alguns pode ser um absurdo, mas para mim não é. Por quê? Porque eu dou uma pancada no problema e falo, olha, eu vou até 2 horas, 3 horas da tarde orando, mas não faço. Por quê? É melhor eu ter a convicção de que eu estou indo em direção à vida, porque eu estou indo em direção à realização. E Deus vai mostrar para você, você resolve o seu problema rápido, muito rápido. Aleluia. Glórias a Quando Deus. você priorizar a vida. Aleluia. Prioriza a vida. Deixa essa coisa que eu tenho que resolver. Prioriza a vida. E a vida está em Cristo. Deus está dizendo para todos nós, eu vou para casa. Qual é o bom de toda essa coisa? Priorizar a vida. Porque a vida é Cristo. E como eu vou priorizar, irmã Marcela? Ele está dizendo que a Escritura, a obediência à palavra, ela se converte na própria vida. Porque Cristo é Espírito e Ele é também a verdade. Então, quando você fala de Cristo, mas peraí, Ele é Espírito. Então quer dizer que Ele pode se materializar na vida do presbítero? Pode. Por quê? Aleluia. Porque Ele não é sua vida. Então Ele pega a vida do presbítero e vai. Aí entra no presbítero. Glórias a Deus. Presbítero não precisa só do Espírito, precisa da vida. Como todos nós precisamos. O que vamos fazer como coisa básica? Então, vamos em direção à vida. E em direção à vida é você encontrar tudo quanto você está fazendo. Aí você diz assim, estou por baixo, pastor. Está por baixo. Você vai ficar por cima. Aleluia. Por quê? Você está fazendo tudo errado. Você tem que priorizar a vida e não a morte. O que Deus quer dizer para todos nós, nós vamos priorizar a vida, irmãos. Nós vamos ter uma vida com outra realidade, com outro desembaraço. Glórias a Deus. Isso é tudo possível, todos nós vamos loucos.